gosto desse estilo progressivo, assim, sabe? Você meio que começa a ler a história e ela vai desenvolvendo sem você saber para onde vai e de repente vai ficando cada vez mais louco, rola uma reação em cadeia que vai aumentando, assim, sei lá, o desprendimento da história com a realidade, assim, sabe? Já era, é uma expressão que a gente usa muito no dia a dia, assim, meio que paradoxal, assim, que une o já, o agora, o momento com o que já é passado, sabe? É como se o agora não existisse mais, sabe? Eu tenho uma namorada que mora em outra cidade, diferente da minha, e a gente conversa muito por telefone, assim, a moda antiga, né? E ela falou, me conta uma história pra dormir, assim, aí eu, putz, cara, o que eu vou contar? Aí eu comecei a inventar uma história na hora, assim, e acabou nascendo essa história. E quando eu terminei a história, eu falei, porra, ficou legal, hein? E ela nem dormiu, assim. E eu pensei, poxa, de repente eu vou transformar num quadrinho, assim, essa história. E a ideia era fazer um quadrinho, sei lá, de umas 20 páginas, talvez. E acabou que ela foi crescendo, eu comecei a ver a oportunidade aí de falar muita coisa que eu quero falar. E ela foi crescendo e se transformou nesse livrão de 352 páginas. Olho agora pra ele, meu Deus, cara, ficou muito da hora. Já era a história da Regina, né? A Regina, ela é uma publicitária e ela tem toda aquela vida maluca de uma agência de publicidade, de ter o deadline, de ter os jobs, de ter o brainstorm e várias outras palavras em inglês descoladas. E pô, eu sou um cara que já trabalhou com publicidade, assim, e eu vi que realmente a metodologia de trabalho, de vida deles é uma loucura. Às vezes o próprio publicitário acaba focando só no consumo, no fazer dinheiro. Isso acaba deixando, eu acho, a Regina super ansiosa. E ela acaba meio que surtando, né? E aí ela acaba gastando toda a grana dela para pagar a primeira parcela de um barco. E com esse barco ela resolve meio que fugir de tudo, assim. Então dá para dizer que essa história é meio que sobre uma fuga de um status quo, de um estilo de vida, assim, que foi imposta a ela, né? E ela meio que começa a achar que isso é errado. E a alternativa que ela acha é pegar esse barco e sair viajando. E aí esse barco, essa viagem aí que ela quer simplesmente dar um rolê e tal, acaba dando meio errado, assim, né? Quando ela é abduzida, ela acaba sendo levada para um outro planeta que é populado por uma raça de alienígenas que, por estar há bilhões e bilhões de anos ali evoluindo e tal, ela acaba consumindo o próprio planeta, assim. Ou seja, é uma raça que se assemelha muito ao ser humano, né? E aí ela acaba refletindo com ela mesma, pô, será que isso é evolução? Será que a gente se desprender da natureza, passar a conviver em harmonia com a natureza e passar a consumir a natureza do jeito que o ser humano faz, será que isso é uma evolução? Ou será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Comecei a desenhar muito pequeno, assim, criança. Eu acho que talvez faça parte da minha personalidade, assim, ser um cara muito ligado às imagens, não sei. Eu acho que eu comecei a ler quadrinhos antes de começar a ler realmente, assim, pra ver os desenhos e tal. Eu me lembro de começar a desenhar de fato, assim, quando eu fui visitar um amiguinho, assim, na casa dele. E ele tava desenhando
olhando para um livro, assim, e ele tava copiando os desenhos, daí eu olhei assim, eu falei, caramba, meu, não sabia que dava pra copiar os desenhos, né? E a partir desse dia aí, eu acho que, sei lá, deslanchou, assim, eu passei a desenhar, era a única coisa que eu fazia, chegava até o meu quarto era forrado de desenhos, porque eu pegava o desenho e colava na parede. É que eu sou formado em Direito, eu sou bacharel em Direito, e eu saí dessa faculdade e fui tentar entrar na faculdade de Design, meio que já pensando em fazer quadrinhos, de repente. Costumo dizer que, em média, eu faço 3 páginas em um dia. Eu não tenho um roteiro, assim, eu vou escrevendo uns tópicos que representam as cenas, e aí eu escrevo uma frase lembrando disso, e depois eu vou fazendo uns storyboards da história, bem no rabisco, assim, às vezes você encontra umas anotações, bem rabiscadão, e aí depois eu tiro uma foto, e com essa foto eu uso de guia para desenhar no digital ali, para finalizar as páginas, assim, né? Pô, o quadrinho brasileiro eu acho que tem origem na comédia, né? O brasileiro é um cara engraçado. Ao mesmo tempo que a gente é engraçado e tal, a gente acaba rindo da própria desgraça, assim. Eu acho que vem daí esse humor, sabe? Ácido e meio nonsense, e meio que rindo de alguma coisa que talvez numa realidade mesmo não fosse causar uma risada, sabe? Eu acho que a grande crítica do livro realmente é pro modo que a gente vive consumindo tudo e sempre querendo mais. Meio que a gente acaba não tendo saída, né? O que eu posso fazer para mudar o mundo do jeito que ele tá? Às vezes não tem como mudar nada, né? Só fugir.